and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, would you now join me to welcome our speaker, Dr. John Leah. Para falar de carisma e cura, começamos falando da graça a Deus que deu à sua Igreja um novo Pentecostes de amor para mostrar que hoje Jesus ainda faz o bem curando no florescimento do carisma que nomeou esta renovação no espírito da renovação carismática, foram os sinais de cura e a exultação alegre das assembleias de oração que mais impressionaram as multidões e suscitaram reações e, no entanto, o propósito dos dons de cura não é a cura em si, mas o anúncio de Jesus Cristo. Recordemos, portanto, em 4 pontos. Através da experiência dos carismas desde a década de 70, o lugar da cura no clã de Deus, a relação entre os dons de cura e outros no espiritual, a implementação do carisma de cura a fim de atender às exigências do ministério de cura, a cura vem de Deus, é a Deus quem cura todas as doenças. Kevin está na liderança da Amor Misericordioso, todo cristão que recebeu o amor de Deus através do Espírito Santo que foi dado. Romanos 5:5 pode ser chamado a orar pela cura, pois suas ações nos convidam em seu tempero para orar uns pelos outros para ser curado e também poder orar sobre si mesmo pela sua própria cura. Jesus encarna para nós a bondade de Deus da sua compaixão, é nas feridas de Jesus que encontramos a cura. Isaías 53:5 A cura total do nosso ser, a cura interior, ou seja, a dos traumas por falta de amor e das feridas psicoafetivas, a cura física que afeta as doenças do corpo, a cura espiritual que leva à conversão. À reconciliação com os outros, consigo mesmo e com Deus, à libertação de certas obsessões ou laços ocultos, finalmente à libertação demoníaca. Jesus sabia bem que as multidões eram atraídas pelo sabor e pela força da sua palavra, mas também pela esperança de cura e milagres. Porém, ele não os rejeitou, nunca recusou com confiança a cura solicitada. Ele esperava o retorno de uma resposta de fé e de um compromisso pessoal. Para com ele as curas carismáticas de Jesus são, portanto, parte integrante da sua mensagem de salvação para que a boa notícia e os seus frutos possam tocar o mundo inteiro. Jesus deu aos seus discípulos o poder de seu nome e compartilhar com eles seu ministério, designando-os para proclamar o reino de Deus, expulsando demónios e curando os enfermos no Pentecostes. Ele repara seu espírito saudável em seus discípulos e especialmente aqueles que acreditam em seu nome. Está na comunhão do novo aliança da comunidade dos crentes da Igreja, é justamente para construir o corpo de Cristo, evangelizar todas as pessoas que o Espírito Santo se manifesta em cada um. Está correlacionado com dons espirituais ou carisma. Os carismas não são principalmente para a educação e bênção pessoal de quem os exerce, mas para o bem de todos. Quando digo às pessoas em perigo, aos doentes desesperados, que o amor de Jesus pode libertá-los e curá-los, como provar a realidade dessas promessas sem os sinais, foco e libertação que Jesus você confirma sua palavra no poder do Espírito Santo. Tivemos que anunciar Jesus aos muçulmanos no Níger, no Senegal, no Mali, graças à quantidade de sinais que viram, acreditaram que Jesus está vivo e alguns se converteram a Jesus Cristo. O anúncio sem os sinais não realmente o coração dos homens, e as curas sem o anúncio e a remissão dos pecados não transformam de forma duradoura suas vidas. É por isso que o Espírito Santo distribui os carismas para realizar tarefas específicas. Estas são noções ocasionalmente passageiras que podem ou não ser repetidas. Os vários carismas se complementam agindo em sinergia em relação a outros dons, ministros ou ministério ou função da Igreja. Falando 3 vezes dos dons de cura no plural em Coríntios 12 versículos 9, 8 e 30, Paulo queria dizer que não é uma questão de poderes de dom pessoal para curar à vontade como um curador, mas de graça dada aos crentes que servem com regularidade como canais ou instrumento do poder curativo de Deus a partir de seus milagres. Quando as pessoas que têm esse dente oram pelos enfermos pessoalmente ou em uma congregação, muitas vezes há mais cura do que se fossem outras pessoas que oraram por eles através de sua oração. Deus intervém para curar quem Ele quiser da maneira que quiser.
Isso de forma alguma prova a santidade de sua vida nem a existência de dons naturais e espirituais que se prevê que disporiam para curar. Certamente o bom uso do carisma nos ajuda a santificar-nos e ao nosso crescimento a santidade torna mais fecundos os nossos dons, mas Deus não espera que nos tornemos perfeitos para nos usar, Ele não precisa de ninguém. Pessoas humildes nos carismas lhe permitirão alcançar um número maior de pessoas se o Senhor não curasse enfermos através do ministério do falecido pai humilhado. Vocês acreditam que as janelas estão por toda parte e que ele poderia ter evangelizado tantas pessoas em sua turnê mundial sem mala? Padre Raymond altera relatos que no Zaire em 1985 durante as reuniões de 6.000 pessoas após a cura palavras de oração de conhecimento foram proferidas durante 3/4 de hora. E 1.000 pessoas vieram testemunhar a sua cura da evangelização e o carisma da cura. Os carismas da cura estão ao serviço da evangelização e não da medicina. Estes dons vêm para confirmar a palavra proclamada e a Rússia com fé. Porém, se o Senhor na sua misericórdia em resposta orar alguém que nem sequer tem fé, é como convidá-lo a acreditar. Talvez em dificuldade no ministério é evangelizado. Aprendi a não orar pelos enfermos quando não o faço. Não fui capaz de proclamar a vitória de Jesus na cruz e o triunfo de sua ressurreição, e isso rapidamente. McKenna disse que o importante para mim em meu ministério é proclamar o Evangelho. Ele carrega dentro de si o maior poder de cura que existe porque a palavra de Jesus transforma vidas. Isso é exatamente o que Jesus prescreveu no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, dos versículos do versículo 15 ao versículo 18. Esse final que todos vocês conhecem. O versículo 15 indica o primeiro ato para proclamar a boa nova a toda a criação. É a semente certa para todos os terrenos. Uma vez proclamada a palavra de Deus, o Espírito Santo penetra o coração do ouvinte, tornando-o consciente da sua condição de pecador e ao mesmo tempo abrindo-o à esperança em Jesus Salvador. Se depois perguntar quem é, ouvi Pedro no dia de Pentecostes, o que devemos fazer? A evangelização deve responder: você se converte. A convenção e o arrependimento são as primícias da evangelização no poder do Espírito Santo. Consiste em voltar ao Senhor de todo o coração para perdoar aqueles que nos ofenderam, para pedir perdão a Deus e rejeitar os ídolos. A maioria das pessoas não recebe a cura por causa da falta de perdão e do apego a práticas e a África como o espiritismo, a clarividência, adivinhação, esoterismo, ocultismo, fetichismo, astrologia, meditação transcendental. A nova era a vontade do paciente. Esta decisão, essas escolhas negativas podem ser obstáculos para sua cura, pois Deus respeita a liberdade do paciente. Assim, tem um papel ativo no desempenho da resposta de fé dada ao convite de Jesus. Não há cura, sobretudo interior, sem perdão e sem ruptura da palavra de Deus. É o clube que decide e nos pede para optar por Cristo. Durante uma missão de evangelização Benia em 1987, o falecido padre anunciando à Assembleia que se reuniu em Cotonou Estádio que Jesus é o único Salvador e Senhor, e ele pediu às pessoas que renunciassem aos seus ídolos. Naquele dia, houve missões. O primeiro arrecadou dinheiro. O segundo arrecadou amuletos e fetiches, arrecadando assim uma grande quantidade de objetos que foram queimados, como o viveiro de peixes de São Paulo. Aqui estão pessoas que vieram louvar ao Senhor, mas estavam blindadas de encantos. Será que a nossa evangelização também visa denunciar as obras estéreis das trevas? Libertar as pessoas das amarras das quais estão prisioneiras, fazer com que coloquem aos pés da cruz de Jesus os poderes ocultos adquiridos para evitar os antepassados, para que possam ser curados por Jesus após o anúncio e recepção da boa nu. Vá no elenco expulsar os espíritos malignos em seu nome é o primeiro sinal que acompanha os crentes. Marcos 16:17. A evangelização eficaz requer os carismas da palavra. Continuando a do apóstolo que proclama a mensagem, a do profeta que desafia o êxodo consola o mestre que faz compreender a palavra. Na verdade, a do evangelista que faz provar a palavra e anuncia a boa nova com confiança. Seu carisma é apoiado por aqueles de palavra de sabedoria e palavra de ciência. O carisma da ciência útil no ensino de pregação e exortação permite comentar as escrituras para iluminar e tocar o público em um momento específico. Seu impacto não está ligado a nenhum natural eloquência. Certa vez um irmão protestante durante uma reunião de oração me perguntou por que algum batizado não poderia consagrar o vinho e o vinho eucarístico.
Tentei por um tempo convencê-lo com meus próprios argumentos, mas não consegui. Orei ao Espírito Santo que me deu uma palavra apenas.